Ética cristã e política. O que é ter uma consciência política? Qual o posicionamento e a influência da Igreja frente à política, frente ao Brasil? Cristão só vota em cristão? Política é do diabo? Como ocupar o nosso espaço, omisso por algum tempo? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa com integridade, com justiça e transparência, o povo prospera. Fique conosco até o final desta pré-aula e entraremos com mais detalhes em cada um desses pontos desta lição. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais esta pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre estamos falando sobre os valores cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. A lição 12, Ética cristã e política. O texto áureo nos diz: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Romanos 13 e verso 7. O texto áureo nos diz: dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E vemos que o próprio nome já fala, né? Tributo, tributação, carga tributária e imposto. Né? Não tem como sair disso, é imposto mesmo, literalmente imposto. Dentro da nossa Constituição, o brasileiro tem a sua carga tributária, por que não dizer bem alta, em relação aos outros países, e deveria, né, toda essa arrecadação de impostos deveria vir como benefício no atendimento do serviço público para educação, segurança, moradia, né, a saúde em si e outros aspectos dentro das políticas públicas que vão atender às necessidades de uma sociedade. E quando Jesus deparou, né, aqui na terra com essa cobrança, ele diz: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Dai aquilo que é do Senhor, a oferta, os dízimos, mas também os tributos, os impostos, dai ao governo, entendendo que essa autoridade constituída, isso é permitido por Deus dentro desta cobrança para a manutenção e gerir em si o serviço público no atendimento das demandas sociais. Verdade prática. A política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter a consciência política sendo sal e luz neste mundo. Na verdade prática, a política faz parte da vida em sociedade. O cristão não deve viver isolado, alienado, ilhado do sistema político, mas deve ter uma consciência política, analisar, fiscalizar e defender os seus princípios, os seus valores, os interesses sociais que atende à sua cidadania nesse país, e sendo luz e sal da terra. Pois se nós nos abstermos dos nossos direitos e fiscalizando os nossos direitos, nós estaremos abrindo mão daquilo que está sob a nossa autoridade, sobre o nosso posicionamento em manifestar, em buscar os nossos deveres. E ter essa consciência política é nos envolvermos, é nos posicionar como cidadãos de bem, que pagamos nossos impostos e também precisamos ter um atendimento na área pública de qualidade para a estabilidade
uma boa qualidade de vida para a nossa família, entendendo que há a bênção de Deus nesta gestão de ambos os lados. E viver em sociedade é isso. E Deus é um Deus ordeiro, e na sua criação, Deus lida com a autoridade desde o Éden, quando Ele colocou Adão para governar, administrar, gerir e fazer frutificar, multiplicar. Ele colocou o homem para governar, para ser o cabeça, a mulher auxiliadora, adjuntora, estar ao lado. E nós vimos Deus se posicionando dentro de uma estrutura organizacional. O Senhor, Ele deu reis, governo, Ele instituiu pastores, Ele deu pastor para a igreja, né? Estabeleceu várias posições para que fosse governado. E nós vemos ao longo da Bíblia vários reis poderosos, guerreiros, pessoas influentes que conquistaram com o poder da sabedoria, o poder político para fazer o bem. Leitura bíblica em classe está em Romanos 13, 1 ao 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem, foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra a quem Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. O verso 6 diz: é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. E se honra, honra. Romanos 13, 1 ao 7, na Nova Versão Internacional. O objetivo geral desta lição, ética cristã e política, é mostrar que a política faz parte da vida em sociedade e que o crente deve ter uma consciência política. Os objetivos específicos são apresentar uma perspectiva bíblica da política, compreender que a separação do Estado da Igreja é uma herança protestante e, por fim, como o cristão deve lidar com a política. Ética cristã e política. Política é salutar, política é bom. O vocábulo política vem do grego, que quer dizer polis, cidade. A política, pois, procura determinar a conduta ideal do Estado, pelo qual seria uma ética social. A política visa a administração, a gerência de um Estado, de uma cidade. A política é a arte, é a ciência de governar, de administrar uma cidade e gerir recursos para
as políticas públicas e gerir recursos para o atendimento das demandas sociais. Uma política abençoadora dentro de uma administração justa, transparente, isso é bênção para uma sociedade. Isso é salutar, isso edifica, dignifica uma sociedade. Quando a política, quando um governo, quando a gestão é justa, o povo prospera, o povo é abençoado. E isso se faz através da política, a arte de governar. O que não pode acontecer são os trambiques, a politicagem, a má índole, a venda de voto, a corrupção, a barganha, a injustiça, a imoralidade, que gera a pecaminosidade. E isso mancha uma reputação, isso gera crime, isso enfraquece o Brasil, isso enfraquece a economia, isso faz com que aumente a carga tributária e o povo fica enfadado, desorientado. Na introdução da lição, as Escrituras registram a liderança política de grandes personagens bíblicos. Isso é fato registrar José do Egito, o governador, Esther, a rainha da Pérsia, Daniel, com grande influência de governo na Babilônia, e Neemias também em Jerusalém. Fato que esses personagens atuaram em contextos diferentes, em situações culturais diferentes, em períodos para atender uma demanda do Criador dentro de um projeto para conquistar o reino de Deus, para conquistar cidades, para defender um povo, para gerir mantimentos. E nós vimos que estes foram usados através do dom de Deus, da palavra, da sabedoria, da ciência, para administrar e para fazer a diferença naquele momento. Bem verdade que você não vê José do Egito, nem Esther, nem Daniel, nem Neemias, profetando, expondo o seu plano de governo dentro de um sistema cultural que hoje nós vivemos aqui no Brasil. Eles foram escolhidos, colocados pelo seu dom, por uma estratégia divina para aquele momento. E bem verdade que nós, no contexto atual, a igreja precisa de ter homens de valores, de caráter, de princípios cristãos para defender os valores dos princípios judaico-cristãos, da família cristã brasileira, defendendo aquilo que nós acreditamos como regra de fé. Isso é muito salutar, muito saudável, que nós temos nossos representantes do âmbito municipal, os nossos vereadores, no âmbito estadual, os deputados estaduais e na esfera federal, para que nós possamos analisar, fiscalizar. A igreja precisa sim posicionar, pontuar, se unir e se defender nesse tempo do fim, fazendo frente, refutando através dos nossos representantes, que também fiscalizam, se aprofundam nas intenções subliminares dessas leis e outros projetos que querem minar a família cristã, nosso fundamento, que é a Bíblia Sagrada, naquilo que nós vivemos pela nossa regra de fé, dentro da nossa declaração de fé, pois assim cremos, assim vivemos. E não pode ser mudado esse fundamento, esse nosso princípio, que exalta o nome do Senhor, dignifica a família e fortalece a sociedade. Pois a Bíblia nos adverte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E entendemos que por um tempo a igreja foi omissa ou não foi tão unida dentro de um poder público para exercer a sua influência política dentro dos princípios cristãos. Mas eu entendo que de
uma forma ou de outra, a palavra de Deus nos assegura que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Primeiro tópico, uma perspectiva bíblica da política. Deus, ele governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. As Escrituras mostram que Deus relaciona diretamente conosco em todos os aspectos da vida, tanto nos mínimos detalhes, quanto nas ações mais complexas, na esfera jurídica, na esfera social e também na esfera política. Quando Jesus, naquele sermão, ele dialoga com os discípulos em Mateus 6 e faz a sua oração, ele nos ensina que ele cuida dos pássaros, da relva, das nossas vestimentas, do nosso modo de andar, de vestir, dos nossos suprimentos, dos nossos abastecimentos, da nossa saúde, do nosso dia a dia, do amanhecer. Ele cuida de tudo, ele planeja tudo. Mas ele diz em Mateus 6:33, tudo isso, toda essa base, todo esse envolvimento, todo esse preparo dentro da criação, dentro da graça comum, é para quê? Para que vós busque primeiro o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas, as simples, as complexas, as jurídicas, a política, o bem-estar social, o exercício pleno da cidadania, todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. E isso é um fato, pois lá no Éden, ele colocou Adão para governar, para administrar, e deu a ele autoridade. E nós precisamos saber lidar com esse acréscimo do Senhor. Busque o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor nos dará, ou continuará nos dando graça para lidar em todos os âmbitos da esfera na sociedade, atendendo os princípios cristãos, sendo sal e luz da terra e fazendo a vontade de Deus, e sabendo que Ele é soberano em todas as coisas, pois o nosso Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se nós confiamos no Senhor e oramos pela nossa nação, e oramos pela nossa família, pelos princípios cristãos, pelos valores que nos regem dentro da declaração de fé, eu sei que o Senhor jamais nos deixará confundidos ou desamparados. Conforme o texto, Isaías 64:4, o Senhor, ele trabalha por aquele que nele espera. E nunca se ouviu falar nesse Deus eficiente, onisciente, onipresente, que conhece todas as coisas. E em Daniel 2:21, na sua soberania, ele remove os reis e estabelece reinos. Vamos ao texto. Daniel 2:21 diz: ele muda as épocas e estações, destrona reis, estabelece reis, dá sabedoria ao sábio e conhecimento aos que sabem discernir. E vejamos que na leitura bíblica em classe, em Romanos 13:1, diz: porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Independente se é uma autoridade ímpia ou cristã, justa ou injusta, estar ali por uma vontade permissiva de Deus. E isso jamais vai interferir na vontade soberana, permissiva de Deus em agir em qualquer momento para livrar, para guardar, para proteger
igreja, a palavra, as mensagens proféticas que nos regem até o final da nossa passagem aqui nessa terra. Ainda do primeiro tópico, o segundo ponto, Deus levanta homens que o glorifiquem na política. Aí vimos os exemplos de José, Daniel, de Esther e até de Neemias, personagens que providenciaram um escape para o povo de Deus dentro de um processo com um propósito divino aqui na terra, e em seus tempos, através do dom da ciência, visões, interpretações, quebrantamento, jejum, esse povo se destacou e abençoou a nação e abençoou um reino, mesmo sendo forasteiro, mesmo sendo de um outro país, uma outra cidadania, foram exaltados pelo Senhor, pelo seu dom, para fazer bem aquele povo, aquele reino, aquela nação. E diga-se de passagem, tantos outros, né, que também se destacaram para fazer a justiça social, para promover o bem, para promover a paz, para administrar com sabedoria, com graça, um reino, vários períodos. Então entendemos que Deus levantou, levanta e levantará homens que o glorifiquem e que o honrem na política, com caráter, com justiça, sendo luz e sal da terra, sem perder a humildade, os princípios e valores cristãos que nos regem dentro da palavra de Deus na nossa declaração de fé. E tudo isso, amados, é para a glória de Deus, estabilidade do seu reino e a permanência firme da Igreja de Cristo, militante nesse pouquinho espaço de tempo que nós estamos vivendo. Pois eu sei que os nossos representantes, eles vão agir nessa esfera política, no âmbito municipal, estadual e federal, apenas nesse poucochinho de tempo. Porque entendemos que o que há de vir, virá e não tardará. Porque a partir do momento que esse poucochinho de tempo acabar dentro do propósito escatológico, dentro do tempo escatológico, entendemos que a situação vai piorar. Nós que não somos desse mundo e entendemos que a plenitude de um reino é só no milênio com Cristo, entendemos que a igreja vai posicionar até a vontade permissiva de Deus. Ponto 3 do primeiro tópico, uma perspectiva bíblica da política, o Estado e a política. O Estado tem como função garantir por meio de políticas públicas as condições necessárias para uma vida digna da sociedade. Infelizmente, a corrupção, a desigualdade social, os maus exemplos de políticos ao longo dos anos fizeram com que perdesse essa credibilidade do serviço público de qualidade. E a Bíblia nos diz que a palavra de Deus diz que as autoridades instituídas são para disciplinar as obras más e enaltecer o que fazem o bem. Romanos 13, 3 a 4. Infelizmente, alguns políticos não dão o exemplo, não vivem, né, de uma forma justa, dentro de um caráter político, e acaba gerando essa controvérsia. Assim como vivemos em um Estado democrático de direito, onde tanto o cidadão como as autoridades constituídas têm direitos e deveres mediante a Carta Constitucional. E por que não dizer que, nos últimos anos, Deus tem feito a justiça no Brasil, tanto na esfera social, também como na esfera
destronando os reis, destronando governadores, revelando o oculto, revelando aquilo que estava escondido, para que a nação pare de gemer, pare de sofrer, para que o órfão, a viúva, a criança, aquele que não tem condições, possa ser atendido nas suas necessidades, através de uma gestão pública abençoadora. Assim como vivemos em um Estado democrático de direito, onde tanto o cidadão quanto autoridades instituídas têm direitos e deveres, mediante a Carta Constitucional do nosso país. Isto é, vivemos no império de leis e por isso devemos exercer o mesmo princípio de submissão ao Estado, esposado pelo apóstolo Paulo em Romanos 13, 1 e 2, lá na leitura bíblica em classe, que nos diz: toda a alma esteja sujeita ao governo, às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram por ele ordenadas. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão para si mesmo a condenação. É bem verdade que lá em Jeremias, quando Jeremias orientava o povo de Deus a se arrepender, a se quebrantar, e dizendo: olha, Deus vai punir Israel, vai levar Israel para o cativeiro babilônico. E Jeremias, ele profetizava, ele falava. E chegou um tempo que Deus chamou o rei Nabucodonosor, o meu servo, um rei ímpio. Diz: meu servo Nabucodonosor, eu vou usá-lo para punir a nação de Israel. E Deus, na sua estratégia, permitiu que Israel se perdesse, desintegrasse na sua conjuntura espiritual dentro de um propósito. Pela desobediência, o Senhor subjugou Israel ao governo babilônico de uma forma permissiva, para punir aquele povo e ensinar aquele povo a voltar ao primeiro amor, resgatando as suas origens e respeitando a sua palavra e os seus propósitos. Então, Deus é Deus e Ele governa todas as coisas para a sua glória e honra. Tópico 2. A separação do Estado da Igreja, uma herança protestante. O conceito de Estado laico é compreendido como a separação entre o Estado e a Igreja. Significa que um não pode interferir nas atividades do outro. E dentro da nossa Constituição, a liberdade de expressão, a liberdade de culto dentro de um Estado laico, democrático, de direito, ela tem que ser mantida e respeitada dentro da sua expressão de liberdade cristã, a sua expressão de fé. Cada um expressa a sua crença, os seus valores, e isso é respeitado. Entendemos que Pedro, ele faz menção que cada um esteja pronto para responder com mansidão, com equilíbrio, com bom senso a qualquer pessoa que pedir a razão da sua fé, a razão da sua declaração de fé, dos seus valores. E nós devemos estar prontos, preparados, equilibrados, maduros, sábios, dentro de um Estado laico, democrático, de direito, de sabermos expressar com convicção, com veemência, a nossa fé em Cristo Jesus, os nossos valores, os nossos princípios. E quem vai fazer justiça em tudo e com tudo é o nosso Deus, no tempo do fim, no juízo final e no arrebatamento da igreja para um novo mundo, uma nova terra e um governo pleno, um reinado pleno, lá no milênio,
a Igreja de Cristo e seremos com Ele governantes, autoridades para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. Dentro da separação do Estado da Igreja, uma herança protestante, nós vemos a separação entre a Igreja e o Estado, lá no fim da Idade Média, onde os ideais humanistas valorizaram os direitos individuais do cidadão. E isso despertou a necessidade de uma reforma na Igreja, especialmente no clero, os sacerdotes, onde cometia abusos lá em Roma, com venda de indulgências, e defragaram na reforma em 1517, lá na Alemanha, onde o monge Martim Lutero rompeu o catolicismo romano. Foi a partir da reforma que, paulatinamente, os conceitos de liberdade, de tolerância religiosa, de democracia e de separação entre a Igreja e o Estado foram alcançados ao status de direitos fundamentais. A palavra de Deus mostra que a ideia de Estado e Igreja não dará bons resultados. Por isso, o Estado não deve interferir na Igreja, nem a Igreja no Estado. Todavia, o povo de Deus jamais deve faltar com a sua voz profética diante das injustiças e pecados sociais, bem como os profetas menores, tanto Ageu, Sofonias, mais veemente Amós, que profetizou, pontuou contra as injustiças sociais, a falta de atendimento aos pobres, aos carentes e a soberba do governo. E por que não dizer, próprio João Batista, que perdeu a sua cabeça ao profetizar para Herodes. E nós precisamos sim nos posicionar com sabedoria, com voz profética, defendendo os valores cristãos, os princípios da família, dentro da nossa declaração de fé, para que o nome do Senhor seja glorificado e a Igreja de fato seja luz, sal nessa terra. Ponto 3. Modelo de Estado laico brasileiro. A Constituição do Brasil outorga ao cidadão plena liberdade de crença e garante o livre exercício de cultos e liturgias, além da proteção aos locais de adoração. Artigo 5º da Constituição Federal. No artigo 19, define a separação entre o Estado e a Igreja, mas ressalva na forma da lei a colaboração de interesse público. Assim, embora o Estado brasileiro seja laico, ele não é ateu. Desde os primórdios, o ser humano tem a necessidade de cultuar a Deus. Salmo 42:1, assim como a corça anseia pelas correntes de água, a nossa alma anseia pelo Deus vivo. Portanto, o Estado não pode negar a natureza religiosa de qualquer indivíduo. Nós somos criaturas de Deus e a nossa alma anseia por Ele. Nós temos essa fé cristã. Aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus e o Espírito Santo habita na vida dele, ele entende e testifica. O meu Espírito testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. E nós o adoramos, nós prestamos cultos, nós enaltecemos e nós glorificamos o teu santo nome. Terceiro ponto. Como o cristão deve lidar com a política? O cristão precisa tomar cuidado com a politicagem e definir com temor a Deus a sua atuação política. E jamais cair nos chavões de senso comum, onde dizer que política é do diabo, a crente não se envolve
com política, eu quero ficar afastado disso, né? E outras coisas que vimos por aí. Que política, igreja, aquela coisa, nós devemos definir com temor a nossa atuação política. O perigo é a politicagem, que quer dizer política relés e mesquinha de interesses pessoais ou interesses partidários. É muito bom e salutar nós analisarmos esse posicionamento, essa consciência política em um ano eleitoral e nos demais anos a fiscalização, o acompanhamento deste nosso representante que você otorgou o seu voto, né, a liberdade de atuar para defender as suas causas, o plano de governo que ele propôs naquele momento pré-eleitoral. No entanto, precisamos ver o histórico desse candidato, ver a procedência do seu plano de governo, analisar a sua conjuntura partidária, se defende os valores cristãos, os princípios judaico-cristãos, os valores da família, os valores do casamento, os valores que condizem com a nossa fé cristã. Se você analisar isso, monitorar e sentir, você vai exercer a liberdade do seu voto, sem influência partidária, sem influência pessoal, sem influência de igreja, mas na sua consciência política, sabendo o que é bom para a sua fé, para a sua família, para os seus princípios, dentro dessa ação da igreja, nesse pouquinho de tempo aqui na Terra. Pois, assim os políticos contrários às convicções cristãs não podem receber o apoio nem o voto da igreja, porque não condiz com a nossa fé cristã. Pois no cristianismo primitivo, a igreja em Corinto foi advertida: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o infiel com o infiel, segundo Coríntios 6, 14 e verso 15. Não estou aqui dizendo que cristão vota em cristão, irmão vota em irmão, que a bancada evangélica nunca errou, que a bancada evangélica nunca cometeu algum ato falho político. Não. São engrenagens humanas. Pode ter falha, pode ter defeito e posicionamentos e opiniões que divergem nessa conjuntura política e partidária. Mas o que nós precisamos nos posicionar, votar, analisar e acompanhar o nosso representante é na sua carreira dentro daquele plano de governo que não venha desviar dos princípios, valores cristãos que defendem o reino de Deus na face da terra. Se o assim fizer, amém, o nome do Senhor será glorificado. Se falhar nesse propósito, nesse projeto, não tem como permanecer o apoio e reeleger aquele candidato. Mas nós não podemos perder a nossa influência, o nosso posicionamento e consciência política em lidar com a política com uma forma que venha atender às necessidades, às demandas sociais e à estabilidade numa boa qualidade de vida e serviço público para uma sociedade. Repito, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E quando um justo governa com transparência, com caráter, com integridade, o povo prospera, o povo é abençoado e há estabilidade
para a glória do nome do Senhor. Ainda no tópico 3.2, como delimitar a atuação da igreja. Os princípios éticos devem ser estritamente observados. O púlpito da igreja não pode dar lugar ao palanque eleitoreiro. É verdade que a igreja precisa de conscientização política, mas isso não significa ocupar o espaço da adoração e pregação da palavra com campanhas políticas. Conscientização política é uma coisa e campanha política é outra coisa. Esta não cabe no espaço de culto do corpo de Cristo. Nesse sentido, a consciência política da igreja deve ser fundamentada nos princípios cristãos. Assim o foco da igreja será ajustado, não perderemos jamais a nossa consciência política e nem a nossa natureza espiritual, sabendo nos comportar de forma social e espiritual, sem perder de vista o reino de Deus. Conclusão: diante do cerceamento de algumas liberdades, a igreja começou a despertar para a realidade política, se evoluindo, se progredindo na consciência política. As mudanças e transformações sociais passam pelo processo político. Por que então não eleger candidatos verdadeiramente vocacionados para a vida pública que reproduzam a moral cristã? Por que não apoiar políticos que rejeitam as leis contrárias aos princípios cristãos? Para tanto, a igreja precisa ocupar o seu espaço e influenciar positivamente esta sociedade. Também entendemos que os nossos representantes na esfera política, a bancada evangélica, em todos os âmbitos da sociedade, eles vão influenciar até um certo momento, porque nós estamos nesse tempo do fim. E a ação dentro dessa consciência política, reivindicando os nossos direitos sociais, direitos comuns, direitos civis e os nossos princípios cristãos, direitos da família, os princípios judaico-cristãos, sabemos que essa influência, esse posicionamento também chegará ao fim. Pois, a partir do momento que multiplicar a iniquidade, a partir do momento que chegarmos ao período do fim, nesse pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Aí será desintegrado toda essa conjuntura política para defender a igreja. Aí será já o período do fim, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e a plenitude de um reino completo, de um governo completo. Nós o veremos somente no milênio. Mas enquanto isso, nós devemos posicionar com sabedoria, com ética, dentro de uma consciência política, sem envolvermos com a politicagem, com os bastidores, sabendo posicionar de forma sábia, madura, para que venha glorificar o nome do Senhor e que a família de bem seja abençoada, que as nossas famílias sejam abençoadas, que as nossas crianças sejam abençoadas, que os casamentos sejam abençoados, pois entendemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, onde o Senhor, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele reina, Ele é soberano em todas as esferas de uma sociedade. Assim a sua bênção estará contínua sobre o seu povo e sobre os governantes. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus os abençoe, querido coordenador, professor, amigos e simpatizantes da Escola Bíblica Dominical, e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Se você ainda não inscreveu nesse canal, se inscreva. Atalaia Maná do Dia,
ative o sino e receba semanalmente as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical.